Olá, turma do nono ano, tudo bem? Espero que tudo esteja bem. Vamos lá para a nossa aula dessa semana. A gente está aí na semana de prova, né? E vamos fazer aí exercício de fixação, né? Antes de trocar para o próximo conteúdo. E dentro desse exercício a gente vai estar falando aí sobre as questões de migrações, né? Sobre esses efeitos da globalização que influencia aí no deslocamento da população pelo mundo. A gente já viu que a globalização ela influencia nos fluxos, né? Ela é caracterizada por isso, os fluxos de pessoas, mercadorias, capitais, informações. E dentro desse aspecto de fluxo de pessoas pelo mundo, a gente estudou sobre esse deslocamento, né? Os tipos de deslocamento que acontece, que existem fatores repulsivos, né, que faz com que a pessoa queira sair de um determinado local, os tipos de fatores que são atrativos, que fazem as pessoas serem atraídas e procurarem determinados locais mais do que locais de onde elas saem, por exemplo, e esses tipos de deslocamento que são dados alguns por nome de migrações, né, e outras características aí que tem dessa mobilidade, desse deslocamento da população pelo mundo. Então vamos dar uma olhadinha no que a gente precisa visualizar. Vamos ver os efeitos que isso passa também. Por exemplo, as pessoas que chegam no local, elas se deslocam não é tão fácil assim, elas se deslocam e está tudo resolvido, elas às vezes encontram alguns conflitos, né, algumas resistências para estar naquele local, e a gente vai dar uma olhadinha nisso também, que está relacionado aí à xenofobia, né, que é o que alguns grupos se deparam quando vai do seu local de origem e vai para um local novo. No caso desse deslocamento que é internacional, deslocamento um pouquinho mais longo, que muda de país, muda totalmente a cultura e a realidade. Então vamos lá para o nosso livro, para a gente poder estar acompanhando. Vou compartilhar aqui, pega o seu livro, vou falar já a página aqui, aí você abre aí para você acompanhar. Deixa eu conferir aqui a página. Página 390. Ok? Ok, então vamos lá. Dinâmica populacional e globalização. A gente vem estudando globalização aí desde o início, né, desse capítulo do semestre, e a gente vai continuar aí fechando aí esse primeiro módulo, né? Então vamos lá. Ainda que pareçam recentes, as migrações populacionais não são fenômenos que se restringem ao atual mundo globalizado. Desde a dispersão humana pela superfície terrestre, a humanidade desloca-se constantemente para os mais diferentes lugares por diferentes motivações. Como eu já falei na explicação, a população, na verdade, no início, né, da humanidade, né, períodos bem antigos, bem longos, bem distantes, melhor dizendo, as pessoas viviam se deslocando apenas, né? Elas não tinham um local fixo por muito tempo, tanto que era chamado de modo de vida nômade. A população só aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo que desenvolveram aí a agricultura e a pecuária e passaram a se fixar, passando a ter um modo de vida considerado sedentário, né? E esse sedentarismo como modo de vida, ele passou a fazer com que as pessoas ocupassem lugar por tempos maiores. E mesmo depois de se fixarem num determinado local, as pessoas vêm se mobilizando, se dispersando, indo para vários lugares do mundo, mesmo que a população não vá toda, mas sempre uma parte está saindo de um lugar indo para o outro, e outros lugares também passam por essa diferença, e isso acontece no mundo inteiro. Isso só se intensificou com a globalização. Por quê? Houve desenvolvimento maior das técnicas, e principalmente nos meios de comunicação, que é uma forma de você divulgar, de você conhecer, de você ver os atrativos que tem no outro local, e fazer comparações e se interessar, e aí vai por vários motivos, alguns espontaneamente, outros porque precisa sair do local que está, e além dos meios de comunicação, os meios de transporte viabilizaram para que as pessoas possam se deslocar com mais frequência. Além de ter em maior número, né,
os meios de transporte, está em maior número, e tem a questão de ter maior velocidade, maior rapidez, maior fluidez, e isso faz com que as pessoas vejam facilidade de se dispersarem, de se deslocarem e ir para os lugares novos. Isso vai influenciando aí por onde estão espalhados e a dinâmica de mudar de lugar sempre, né? Então essa mobilidade é grande, tem vários motivos, várias características, a gente estudou e viu algumas classificações que tem nesse movimento populacional pelo mundo. Vamos continuar lendo um pouquinho, e já já a gente vai passar para frente para ver do nosso exercício dessa semana, ok? Então, observando os mapas a seguir, podemos perceber que os vários movimentos de pessoas entre os mais diversos lugares do mundo ainda ocorrem, mas houve uma inversão de direção desses fluxos entre os continentes. Também é possível observar uma ampliação desses movimentos populacionais internamente, ou seja, dentro de cada um dos continentes. Então, vamos lá. Vamos visualizar aqui, né? A gente está vendo aqui os fluxos, né? A gente tem a legenda mostrando que quanto maior ou mais grossa for a seta, maior é o fluxo de pessoas, né? E aqui está mostrando, ó, região de imigração, e o verde é região ou país de emigração. Lembrando aí o que a gente já viu e já estudou sobre isso, quando a gente fala de emigração, a gente está falando de quem sai, quando a gente fala de imigração, a gente fala de quem chega. Então, os locais que vão estar dessa cor aqui, ó, em cima, como esses aqui, são locais de imigrante, né? Ou seja, as pessoas estão indo em direção a esses lugares, né? Estados Unidos, Canadá, Sibéria, Antilhas, Brasil, Argentina. E os locais que estão verdes são locais de imigração, são locais de onde as pessoas se retiram em direção a um novo lugar. Então, a Europa é um dos locais que mais tinha pessoas saindo e indo procurar um outro território. A Índia também, e aqui também a China também, pessoas saindo da China e procurando outro lugar. São locais de emigração, né? Pessoal procurando aí Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Então esses locais são locais de receber aí população e os lugares que estão perdendo pessoas, ou seja, possivelmente nesses lugares aqui tinha fatores repulsivos, né? E nos outros lugares, fatores atrativos. E a gente está falando aí de uma época de 1830, 1914, então um período que tem alguma motivação para essas pessoas ir para esses lugares, né? Sem contar que a gente estava num período onde existia esse incentivo e as pessoas iam, às vezes, onde exploravam, né, outras terras. E vamos passar aqui, peraí, próximo. Aqui a gente já está vendo um mapa de 2008, século 21, e aí a questão já está muito mais, né, a gente já tem aqui o conhecimento e de outros movimentos, né, que já mostra só a direção para onde estão migrando, né. Então, a gente vê aqui uma relação com a Ásia e vamos puxar mais aqui. Europa, África, Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa sempre aí influenciando. Aqui a América Central e Estados Unidos. Estados Unidos atrai um grande número de pessoas, de imigrantes. Então a gente está vendo aí um cenário um pouquinho maior e um pouquinho mais que mostra, na verdade, um fluxo, né? Não é só uma direção de onde a pessoa está saindo e indo, mas um fluxo geral no mundo, nessa dinâmica que a gente tem de um mundo globalizado, que vem sendo observado desde a Segunda Guerra Mundial e caracterizado como globalizado a partir da década de 70, né? Que começou a usar mais esse termo. Então, o fluxo das pessoas pelo mundo é muito grande. Entre esses fluxos que acontecem, a gente classificou alguns tipos de migrações, né? Entre eles, a gente viu a fuga de cérebro. Quando acontece a fuga de cérebro? Quando as pessoas se qualificam bastante para uma determinada profissão e, às vezes, não se sente valorizado no país que vive ou na região
que vive. E aí eles procuram um local que tenha melhor qualidade de vida, melhor salário e melhores condições de trabalho também. E a gente está vendo um exemplo aqui, ó, de um profissional chinês que está em um laboratório de alta tecnologia nos Estados Unidos. Então, no nosso texto vai mostrar que isso muito acontece tanto de profissionais chineses quanto profissionais que vêm da Índia. E são lugares que eles às vezes têm até investimento para preparar um profissional na área de informática, mas às vezes não oferecem uma condição adequada ou a condição que esses gostariam de receber. A Índia, por exemplo, ela se destaca como um dos maiores produtores de software e, apesar de ser um país com grande desigualdade social, eles têm essa capacidade de produzir algumas peças, né, algumas partes que está relacionada aí para o ramo de computação, algumas partes que estão envolvidas com esse novo mundo da tecnologia, e as pessoas às vezes se qualificam muito em um determinado país, só que esse país, por ser um país pobre, ele não vai oferecer as condições que essas pessoas querem. Então, isso acontece de perderem as pessoas que têm a capacidade de exercer funções mais complexas. Por isso que eles dão o nome de fuga de cérebro. É que eles perdem esses profissionais que vão em direção aos países mais ricos, porque nos países mais ricos oferecem maiores condições. Então, isso é denominado, vamos lá para a página para a gente marcar, fuga de cérebro. Né? É um movimento caracterizado pelo deslocamento de profissionais altamente qualificados, que vêm de países subdesenvolvidos, né? Ou seja, países pobres, e vão em busca de melhores oportunidades de trabalho em países desenvolvidos, ou seja, países ricos. E aí, esses países subdesenvolvidos que precisam dessa capacidade de pessoas que fazem serviços complexos para o país ter maior capacidade, e eles acabam perdendo essas pessoas com essa capacidade. Então, aí dá o nome de fuga de cérebro. Vimos também, dentro dessa dinâmica aí, a gente vai voltar aqui para destaque da xenofobia, mas rapidamente vamos ver aqui. Vimos a migração religiosa, é quando as pessoas migram, né, vão de um lugar para outro, principalmente através de peregrinações, e vão em busca de algumas cidades que são consideradas sagradas para algumas religiões. Meca, por exemplo, na Arábia Saudita, é considerada uma cidade sagrada, né, ela para o islamismo, e a gente tem outras cidades que são consideradas sagradas, como, por exemplo, Jerusalém, que é considerado o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Em Jerusalém, ela é importante tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para o islamismo. Apesar do islamismo ter outra cidade aí que considera como importante para sua toda a ação religiosa, Jerusalém também, porque é o berço dessa religião no Oriente Médio. Então, essa cidade acaba atraindo migrantes, mas esses migrantes normalmente são temporários, mas ocorre essa migração religiosa. Outro que a gente viu, vamos lá rever rapidamente, refugiados, né? Refugiados são pessoas que saem do seu país por algum motivo grave, né? Aqui está aqui definindo, ó, forçadamente, que pode ser por motivo de perseguição política, pode ter sido por ter acontecido alguma guerra e o país está arrasado, ou se o país ainda estiver em guerra e as pessoas não querem viver lá ou está sem condição de viver, elas procuram abrigo em outro país, pode ser por perseguição de rivalidade, né? Perseguições por rivalidade étnicas ou também religiosa. E aí, quando eles procuram abrigo nesse outro país, eles vão ser considerados refugiados, porque estão saindo do seu país de origem e procurando abrigo em um novo país, ok? Isso são alguns dos exemplos do que a gente viu. Agora a gente vai ver aqui, essas pessoas que saem do seu local de origem, elas podem encontrar um problema que é chamado de xenofobia. Hoje a gente vai estar destacando isso aqui, que é a aversão a tudo que é de outra cultura, de outros costumes, outro hábito, de outra etnia. E isso acaba acontecendo de forma preconceituosa, né? Nem sempre as pessoas têm a ideia correta
daqueles que vêm de fora, mas eles acabam não aceitando pessoas que vêm de fora. Então, além de todas as dificuldades que tem de uma migração, as pessoas ainda podem encontrar essa rejeição dentro daquele país que elas chegam. E isso, quando elas encontram essa rejeição, esse tipo de aversão a elas, é chamado de xenofobia. E isso é muito encontrado. Vamos ler um pedacinho para a gente se localizar aqui para fazer a nossa atividade. Então, ó, a xenofobia em países desenvolvidos. Os países desenvolvidos são muito procurados por migrantes que desejam melhores condições de vida e trabalho. Em alguns casos, esse momento, esse aumento da população estrangeira tem sido causa de xenofobia. A xenofobia é um sentimento caracterizado pela aversão a pessoas, crenças, modo de vida diferente dos seus. Só esse trechinho aqui para a gente entender embaixo. Ela é associada a um pensamento equivocado de que o imigrante seria um concorrente e, portanto, causadores de problemas, pois como o mercado de trabalho está cada vez mais saturado, ou seja, cheio, lotado, não cabe mais ninguém, os países desenvolvidos, nos países desenvolvidos, os imigrantes, né, aqueles que chegam, ameaçariam, tudo entre aspas, né, a mão de obra local, aumentando o desemprego e pressionando os salários para níveis mais baixos. Vamos lá. Então, o que eles alegam? Chegou um imigrante novo para tentar sobreviver ali, que vem de um país pobre, um país onde o salário é baixíssimo, os salários são baixíssimos e eles não encontram emprego, não encontram meio de sobreviver. Quando chega nos países ricos, o salário é muito alto. E aí eles pedem, eles aceitariam um salário mais baixo, né, do que aquele que é pago para os nativos daquele país. E isso faz com que os nativos põem em xeque, né, fica correndo o risco de não alcançar emprego, porque aqueles que vêm de fora vão aceitar um valor menor e pode ocupar a vaga. Então, isso é o que eles alegam para rejeitar esses imigrantes que vêm de fora. Mas, independente disso, quando eles fazem isso com uma aversão, com uma violência, com um menosprezo, com um preconceito, isso é uma xenofobia. E, infelizmente, tem casos que existem violências, agressões gravíssimas, né? Tanto agressão verbal como agressão física, por mostrar a rejeição por esse povo. Então, eles sofrem ainda essa rejeição nos locais onde eles chegam, né? É a xenofobia. Então vamos lá para o nosso exercício. A gente tem 3 exercícios essa semana. Dos nossos exercícios, um deles está falando sobre um povo, a número 1 está falando de um povo que sai de uma guerra civil, né? Está retratando aí uma guerra civil iniciada na Síria em 2001. Esse povo que saiu de lá e vai procurar abrigo em outro país, eles vão ser considerados o quê? Refugiados, ok? A segunda está falando sobre os profissionais que deveriam estar no seu país pobre, no seu país desenvolvido, contribuindo para que esse país se torne um pouco mais capaz de resolver coisas mais complexas, e esses profissionais vão para país desenvolvido. Dentro desse quadro, o que a gente encontra? A gente encontra aí a fuga de cérebro. É a número 2, e a 3 está falando sobre quando acontece um deslocamento populacional pelo mundo. A aversão, no contexto do deslocamento populacional do mundo, há aversão a pessoas, crenças, modo de vida diferentes, motivados por pensamentos que imigrantes são concorrentes e geradores de problema, caracteriza o quê? Isso aí vai caracterizar a xenofobia, ok? Então, esse é o nosso exercício, nossa aula de hoje. Bons estudos aí para você. E a gente volta na próxima semana. Valeu, até a próxima, pessoal.